Querida família Sião, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Que Deus abençoe a sua casa neste momento. Hoje, quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020, você está acompanhando mais uma transmissão do culto Palavra Viva, aqui direto do templo da Igreja Batista Sião, em Taguatinga, Distrito Federal. Quero mandar um abraço para aqueles que nos acompanham neste instante. Minha oração é que você possa ser profundamente abençoado pela reflexão e meditação na palavra do Senhor. Quero pedir as orações dos irmãos em favor do nosso pastor Manuel Neto, sua família, irmã Adriana, Manu, no sentido de que Deus continue sustentando esta casa, no sentido de que Deus continue abençoando esta família e que Deus continue dando sabedoria ao seu servo. Antes mesmo da leitura da palavra do Senhor, me permita ainda uma palavra de gratidão a Deus, aos pais e à juventude da nossa igreja. No último final de semana, sábado próximo passado, nós tivemos a oportunidade da realização do nosso Luau Jovem, programação de encerramento do mês da juventude, do Agosto Jovem, e minha gratidão àqueles que conosco estiveram trabalhando com muito afinco neste propósito, neste projeto, pelos pais, pela confiança de cada um dos tutores dos nossos adolescentes e jovens que nos confiaram a oportunidade de estarmos juntos ali naquele lugar, como fizemos, e que certamente fez e fará diferença nos relacionamentos da nossa juventude. A liderança desta igreja, pelo apoio, que Deus a todos abençoe em Cristo Jesus. E já quero fazer o convite para você que me acompanha. No próximo dia 19, nós teremos mais uma etapa, mais uma fase, mais um encontro do nosso Tributamos, encontro da nossa juventude aqui de Taguatinga. A Igreja Batista Esperança já está se preparando para receber os nossos jovens e adolescentes aqui de Taguatinga. E eu gostaria que você marcasse na sua agenda terceiro sábado de setembro, dia 19 de setembro, a partir das 19 horas. E lá nós teremos a oportunidade, tanto para participarmos presencialmente no espaço do templo, que cabem normalmente mais de 800 pessoas, e aí, se você não quiser participar no templo, você tem a oportunidade no modelo drive-in do seu carro, no estacionamento da igreja, vai ter um telão. Nós vamos providenciar de maneira que você e sua família possam participar deste momento. Desde já, meu agradecimento ao pastor Fabrício por nos dar a oportunidade de estarmos trabalhando juntos na seara do nosso Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 15. Eu quero ler com você a partir do verso de número 22. Êxodo, capítulo de número 15, verso de número 22 em diante. A palavra do Senhor vai trazer a seguinte declaração. Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este inclinou um arbusto, indicou um arbusto, e ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus preceitos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero conversar com você nesta noite sobre o tema a cura para a amargura da alma. A cura para a amargura da alma. Queridos irmãos,
Eu estou absolutamente convencido, ao longo dos meus 51 anos de idade, mais de 30 de vida cristã, de que a pior doença emocional que o ser humano possa enfrentar é a amargura. Entendendo este princípio, Nelson Mandela, o Prêmio Nobel da Paz, depois que foi libertado da sua prisão, do seu cárcere, ele pensou consigo mesmo naquele momento, de que enquanto caminhava na direção das portas que o colocaria em liberdade, no seu coração ele dizia: se eu não deixar a amargura e o ódio contra aqueles que me fizeram mal para trás, eu vou continuar preso durante toda a minha existência. Esta declaração de Mandela tem tudo a ver com o que nós queremos pensar neste momento e com o contexto do texto que nós apresentamos. Israel estava dando passos largos à liberdade. Israel, depois de 430 anos, estava vivendo momentos de profunda expressão da verdadeira liberdade. Estavam deixando de ser escravos das circunstâncias e dos seus senhores. Mas a liberdade só vem, de fato, na vida daqueles que estão livres e curados da amargura. Só goza e só experimenta da verdadeira liberdade aqueles que são capazes de adentrar nos portões da liberdade, deixando para trás aquilo que angustia a amargura e aquilo que alimenta o ódio do seu coração. Nós estamos diante de uma geração que, na verdade, mesmo sendo livre, é escrava das suas emoções e dos seus sentimentos, ainda que tenha todas as oportunidades para viver e experimentar o prazer da liberdade, são vítimas, e por que não dizer, estão sobre os verdugos do ódio, da amargura no seu coração. Mas eu estou aqui nesta noite para lhe dar a oportunidade de, à luz da palavra de Deus, você poder lidar com este sentimento de tal maneira que isto não faça de você, de tal maneira que isto não coloque você em um cárcere emocional. Que nesta noite, à luz da palavra de Deus, você possa ser liberto do cárcere, da prisão emocional da amargura e seja curado pelo poder do nome de Jesus. Há pelo menos 3 aspectos importantes que contribuem para a doença emocional da amargura no coração dos homens. Em primeiro lugar, é o fato de não esperar por dias e circunstâncias difíceis. Diz a palavra do Senhor que o povo havia sido liberto. De forma extraordinária, o povo viu milagres e maravilhas por parte do seu Deus. O povo estava cantando, se alegrando na presença de Deus, adorando o Senhor na beleza da sua santidade, porque Deus havia vencido os egípcios. Deus havia lançado no mar o cavalo e os seus cavaleiros. O povo de Israel estava celebrando e cantando a libertação pelo poder do nome de Jesus. Mas o povo precisava, à guisa da caminhada no deserto, ter a consciência e ter a certeza de que a vida traz circunstâncias e a vida traz momentos e adversidades. Quando você percebe na narrativa do texto, depois deste momento de júbilo, depois desse momento de agradecimento, de adoração, de louvor ao nome do Senhor, diz a palavra do Senhor que Moisés conduziu o povo desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur, e não encontraram água. Alguns de nós têm azedado o seu coração, têm sido vítimas, têm sido aprisionados por suas emoções negativas, porque na verdade perdeu a consciência de que a vida é feita de momentos de adoração a Deus, momentos de gratidão ao Senhor, momentos de milagre, experimentar livramento da parte do Senhor, mas também de momentos de dificuldade, momentos de escassez na vida do ser humano. Vivemos dias muito ruins, vivemos uma crise econômica que certamente está às portas e sendo anunciada há muito tempo depois da pandemia. Vivemos uma crise sanitária sem precedentes na história da maioria de nós, mas o que nós não podemos é imaginar que isto possa ser motivo e razão para amargurar ou para trazer amargura ao coração de cada um de nós. Não é prudente permitir que estas situações, não é viável e não é salutar para nenhum de nós
permitir que estes momentos difíceis que nós enfrentamos possa trazer amargura ao nosso coração. A vida é feita de momentos ruins, a vida é feita de crises e escassez, mas aqueles que confiam no Senhor estarão dizendo que mesmo diante da situação de escassez, mesmo diante das situações difíceis que a vida possa proporcionar, continuaremos nos alegrando no Senhor, sem permitir que a amargura possa azedar a nossa alma e o nosso interior. Deus nos chamou para a liberdade. Deus nos chamou para que eu e você pudéssemos gozar desta experiência libertadora pelo poder do sangue de Jesus. E ela é possível quando nós estamos diante da consciência de que mesmo sendo libertos pelo nome de Jesus, mesmo sendo livres da escravidão que sobreveio sobre muito tempo sobre a nossa vida, ainda assim teremos dias difíceis e momentos de adversidades e circunstâncias difíceis. Jesus olhou para os seus discípulos num determinado momento como alguém que estava experimentando, antevendo alguns momentos difíceis na caminhada e na jornada do povo de Deus. Ele dizia: no mundo tereis aflições. É importante cada um de nós entender que dias difíceis fazem parte da vida até mesmo do cristão, de que momentos de adversidade vão bater a nossa porta, mas como disse o próprio Senhor e Salvador Jesus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ninguém olha para os problemas e adversidades. Nosso foco não pode estar no fato, não somos aleatórios, não estamos alienados do fato de que a vida traz dificuldades, mas focamos a nossa consciência, a nossa visão e a nossa expectação, não nas dificuldades que a vida proporciona, mas no fato de que seremos vencedores, como Jesus o foi, sobre cada uma destas adversidades. Você que está diante de uma situação difícil, você que está diante do luto, você que está enfrentando dias de escassez, você que perdeu seu emprego, estas situações sobrevêm sobre a vida daqueles que inclusive servem a Deus. Mas o importante é olhar para estas situações na perspectiva de que elas não vão nos destruir, mas elas podem e devem nos tornar pessoas melhores e não pessoas piores. Mas, queridos irmãos, a liberdade está em risco. E o ser humano adoece emocionalmente quando ele também perde a perspectiva, ou esquece com facilidade, ou deixa de trazer à memória os momentos de vitória que Deus nos proporcionou. É muito significativo que no texto, logo depois, 3 dias depois da maior experiência deste momento, desta novidade de vida do povo de Israel, 3 dias depois, apenas 3 dias depois, do povo ver o livramento, o grande livramento que Deus deu ao seu povo, do exército do egípcio, de Faraó, o povo está aqui, lamentando e murmurando a falta de água, a escassez do ponto de vista da caminhada do seu deserto. Sabe, queridos irmãos, adoece da alma, adoece da amargura, aquele que com muita facilidade se esquece das dádivas, das bênçãos e da libertação e dos milagres de Deus na sua vida. O ser humano parece ter memória curta quando o assunto é aquilo que Deus faz por nós. Basta uma dificuldade para fazer cegar o nosso entendimento, para embotar a nossa lembrança quanto àquilo que Deus em tão pouco tempo tem feito por nós e por nossa família. Sabe, queridos irmãos, o remédio para a amargura da alma está no fato de nós trazermos à lembrança as bênçãos que têm alcançado a nossa vida e a nossa casa. A maneira como Deus tem tratado de modo tão objetivo os problemas e as adversidades que têm sobrevindo sobre a nossa vida. Às vezes estamos lamentando por água, quando vimos e experimentamos na nossa vida coisas ínfimas, necessidades básicas, perto de tanta provisão, de tantos milagres que Deus tem operado na nossa vida.
na vida dos nossos parentes e dos nossos familiares. Há um grito da graça do Senhor para você neste momento. Não se esqueça do que Deus fez por você. Diante dos problemas e da escassez dos dias atuais, não perca de vista a memória e a lembrança de que alguns dias atrás Deus fez coisas extraordinárias na sua vida. Deus trouxe provisão sobre a sua casa. Deus te sustentou de forma extraordinária. Deus te deu saúde e prosperidade. Sabe, queridos, quando nos esquecemos com facilidade do que Deus tem feito, quando somos capazes de, em poucos dias, ignorar os feitos do Senhor extraordinários sobre a nossa vida, estamos a um passo de adoecer da alma, estamos a um passo de sermos vencidos pelo azedume que a amargura traz ao coração do ser humano. Deus me trouxe aqui neste momento, querido irmão, querida irmã, para lhe trazer à memória fatos tão recentes, mas que por conta das dificuldades que a vida tem trazido, nós temos nos esquecido, mas que precisam ser lembrados neste momento, de tal maneira que eu e você possamos ser curados da amargura que pode estragar e azedar a experiência da libertação que Deus nos traz em Cristo Jesus. Neste pensamento, Jeremias vivendo dias de angústia e adversidade, ao contrário de deixar a sua alma azedar, ao contrário de reclamar e blasfemar contra o Senhor, ao contrário de desaguar nos outros toda a sua raiva, o seu ódio, a amargura do seu coração, ele volta-se para o Senhor e diz: quero trazer à memória aquilo que me traga esperança. Em dias de crises, em momentos de adversidade, é tempo de lembrar-se das coisas, das dádivas e das bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. A amargura, queridos irmãos, é capaz de nos fazer esquecer muito rápido das grandes bênçãos com as quais Deus nos tem presenteado. Qual a sua opção nesta noite? Pensar na adversidade, no problema, focar nas dificuldades que estão sobrevindo sobre a sua família e sobre a sua casa, ou trazer ao seu coração e à sua lembrança a memória de um Deus que fez maravilhas por você, a memória de um Deus que demonstrou poder extraordinário, talvez no momento mais crucial da sua vida e da sua existência. Eu pergunto a você que esteja querendo permitir que o seu coração azede nesta hora, por causa da amargura, por causa das dificuldades que sobrevêm da sua vida, o que é esta situação perto dos livramentos que Deus já trouxe sobre a sua vida? O que é a falta de escassez e os problemas que você tem enfrentado diante dos milagres que Deus já operou na sua vida? Meu irmão, que Deus possa nos ajudar a trazer à memória aquilo que Deus já fez, certamente muito maior do que a provisão que esperamos do Senhor neste momento. Mas há um terceiro aspecto também que costuma azedar o coração, adoecer a alma de muitas pessoas. Só recapitulando, em primeiro lugar, quando não nos preparamos para os dias maus, quando somos capazes de esquecer com muita facilidade o que Deus já fez em nossa vida, mas ainda quando colocamos a nossa confiança nas pessoas. Diz o texto que o povo olha para Moisés, o povo vai até Moisés reclamar dizendo: que beberemos? Queridos irmãos, quem foi escravo do pecado, quem viveu sobre o cárcere emocional da amargura durante muito tempo, certamente continua colocando o fez por causa da sua expectação frustrada nas pessoas e no ser humano. E assim continuam fazendo. Sabe, queridos irmãos, não há nada pior para adoecer o coração e a alma de alguém, senão o fato de se decepcionar, de se frustrar, porque colocou a sua confiança em homens e mulheres finitos, limitados, que ainda que sejam homens e mulheres usados por Deus, têm as suas limitações do ponto de vista daquilo que podem, daquilo que possam fazer. Há muitos de nós
que azedamos o nosso coração, que a alma virou um poço de azedume, porque na verdade fomos tomados pelo sentimento de frustração da expectação que tínhamos nas pessoas, quer nos pais, quer no cônjuge, quer no líder espiritual. Muitas pessoas estão hoje no cárcere da amargura, adoecendo emocionalmente, porque não conseguiram lidar com o fato de terem as suas expectativas frustradas por parte daqueles que estavam ao seu lado. Saúde emocional começa quando nós temos a expectativa de colocar a nossa esperança no Senhor, de entregar as nossas enfermidades da alma diante de Deus, de colocar em Deus a nossa expectativa quanto àquilo que podemos e esperamos desta vida e não das pessoas que estão ao nosso redor. Tenho a consciência de estar falando a pessoas emocionalmente doentes e que chegaram a esta situação, porque na verdade foram maltratadas, decepcionadas por muitas pessoas ao seu redor, pessoas importantes e significativas na sua vida, que os abandonaram no momento mais crucial da sua existência, que viraram as costas no momento que mais precisavam, que se fizeram de cegos diante das suas necessidades. Mas eu preciso que você saiba, neste momento, a melhor maneira de lidar com o azedume da alma, a melhor maneira de não deixar o coração adoecer, é não colocar a expectativa nos homens, mas tão somente no Senhor. Mas há um outro aspecto importante neste texto, e que de certa forma também nos faz adoecer do ponto de vista emocional. Diz o texto que foi em Mara que o povo murmurou e reclamou da situação que estava enfrentando. Na verdade, não se sabe ao certo se a amargura produz a murmuração ou se é a murmuração que produz a amargura. De fato, é um mistério saber se é a alma amargurada que murmura ou se é a murmuração que faz adoecer as emoções. O fato é, queridos irmãos, de que a amargura caminha de mãos dadas com a murmuração. De que se não é um que provoca o outro, ou se um é resultado do outro, certamente a murmuração é um sinal inequívoco de que estamos doentes emocionalmente, de que estamos precisando do tratamento dos médicos, de que precisamos muito urgentemente que Deus traga saúde emocional ao meu e ao seu coração. Se não é a murmuração, o resultado da amargura do coração, ou que possa produzir a amargura no coração, é ela, sem dúvida, o sintoma mais evidente de que alguém foi contaminado, de alguém que está aprisionado pela amargura no seu coração. O povo murmurava desta situação. O povo passa a reclamar de várias outras situações. E eu preciso que você saiba, você que me escuta neste momento, de que na verdade reclamação nunca fez nenhuma situação mudar. Reclamação nunca trouxe respostas para situações adversas que nós enfrentamos. Reclamação nunca colocou comida na nossa despensa. Reclamação nunca trouxe para o nosso lado as pessoas que nós perdemos. Pelo que Deus espera de nós, que diante das situações difíceis, os nossos lábios não se abram para a reclamação, para a murmuração, mas para a adoração ao Senhor. Tiago, entendendo este princípio de que a boca fala de que o coração está cheio, de que na verdade não se entende como alguém que tenha sido liberto da escravidão, de que esteja vivendo numa novidade de vida, possa experimentar momentos de tamanha reclamação da situação que vive, pelo fato de que ele mesmo diz, pode uma fonte produzir água doce e salgada ao mesmo tempo? Na verdade, queridos irmãos,
Como eu disse, a reclamação talvez seja o maior sintoma de que estamos doentes emocionalmente e de que precisamos da intervenção do Senhor. A grande pergunta neste momento, depois da análise daquilo que pode adoecer o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, é como podemos experimentar a cura para a nossa alma, a cura da amargura. Em primeiro lugar, queridos irmãos, esta cura só pode vir da intervenção de Deus na vida do ser humano. O texto é claro e propositadamente, o texto vai trazer o princípio no verso de número 20, no finalzinho do texto que nós lemos, no verso de número 26, ele vai dizer: pois eu, o Senhor, sou o Senhor que os cura. Toda a expectativa de uma vida saudável do ponto de vista emocional, toda a expectativa de um tratamento da alma interior do ser humano, só pode vir da ação de Deus, daquele que tem todo o poder para trazer saúde emocional, espiritual e física ao ser humano. Sabe, queridos irmãos, não há remédios para a amargura se não for no Senhor. Não há como ter a possibilidade de experimentar a verdadeira liberdade enquanto doente emocionalmente, enquanto não seja alcançado pela graça, pela bondade e pela soberana vontade do Senhor. É no Senhor que haveremos de encontrar cura para os males que têm assolado as nossas emoções. É no Senhor que vamos poder lidar com as situações, não reclamando daquilo que não temos, mas sendo gratos por aquilo que Deus já fez na nossa vida. É no Senhor que vamos poder deixar de ter as expectações nos outros frustradas, para nos alegrar em Deus, no Deus Jeová Rafá, aquele que nos cura. Mas há um outro aspecto importante, diz o texto que foi em Mara, verso de número 25, parte B, que o Senhor deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Isto é muito significativo neste contexto, porque a cura das nossas emoções é um processo mais do que simplesmente espiritual, mas é um processo, acima de tudo, que passa pelos nossos hábitos e pelo nosso comportamento. Veja, queridos irmãos, que a lei tinha um papel, não só do ponto de vista de mostrar aquilo que era certo ou que era errado para o povo, mas de maneira que eles pudessem andar de novidade de vida. A lei era distintiva do ponto de vista do caráter e da moral do povo de Israel. O que eu quero que você entenda neste momento é de que, na verdade, Deus nos cura, Deus promove cura no coração daqueles que estão amargurados, quando temos a oportunidade de caminhar de mãos dadas entre o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida ética e moral diante dos homens e diante das pessoas. O processo de cura da amargura passa e perpassa pelo comportamento nos nossos relacionamentos, pela maneira como vivemos e encaramos a nossa responsabilidade social e espiritual. O povo tinha, a partir daquele momento, uma marca distintiva na observância dos princípios da lei de Deus, dos mandamentos do Senhor, que eram éticos, que eram morais e que eram espirituais. Viver e experimentar a cura tem a ver com andar em novidade de vida, buscar o equilíbrio e a equidade entre a nossa fé e o comportamento e a maneira como caminhamos nesta vida terrena. É preciso, queridos irmãos, como crentes, e não só declarar a nossa fé no Senhor, mas vivermos em conformidade com aquilo que acreditamos, porque a vida cristã perpassa pelo nosso comportamento, por nossa moral,
por nossa ética, e é por isso que nós temos os mandamentos da palavra do Senhor. Verso de número 25 ainda declara: Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Veja que neste relacionamento com Deus, a fonte de toda cura está no Senhor. Mas este processo de relacionamento, a intervenção de Deus acontece quando nós estamos dispostos a buscar esta recuperação, a solução para este problema de enfermidade da alma. Não basta saber que Deus cura as nossas enfermidades. Não basta saber que Deus é o remédio para a amargura das nossas emoções. É preciso ter um relacionamento íntimo com o Senhor, caracterizado por meio da oração, que vem por meio do temor e da dependência de Cristo Jesus de Nazaré. E aqui, queridos irmãos, talvez esteja o motivo de haver tanta gente doente emocionalmente nos nossos arraiais. Porque não basta saber que Deus é quem cura. É importante buscar esta cura a partir de um relacionamento íntimo de dependência e de constância com o Senhor. Deus quer nos curar. A pergunta mais importante nesta noite: queremos que o Senhor nos cure? Há em nós uma atitude que demonstre que confiamos que Deus tem a cura para as nossas emoções. Estamos indo até o Senhor de maneira que podemos acreditar que, de fato, Ele pode resolver as nossas questões. Uma certa ocasião, Jesus estava diante de um cego e ele disse: o que você quer que eu faça? E ele disse: eu quero que veja, eu quero ver. E há um desafio entre nós em não somente saber que o Senhor é quem cura as nossas enfermidades, como declarar isto diante do Senhor: Senhor, eu quero, eu preciso, eu estou em busca da saúde emocional minha e de minha família. Você tem duas opções nesta noite: seguir a sua jornada no cárcere das suas emoções, preso num sentimento de angústia, amargura e ódio por as pessoas que lhe fizeram mal, lhe decepcionaram. Ou você pode ir aos pés do Senhor em oração, ao Jeová Rafá, e dizer: Senhor, cura a minha amargura, de maneira que eu possa experimentar a verdadeira liberdade. Veja, queridos irmãos, no verso ainda de número 25, o texto vai dizer: Moisés clamou ao Senhor, e este indicou um arbusto, e ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Há duas coisas importantes neste aspecto. Em primeiro lugar, aquilo que já ouvimos tantas vezes nosso pastor dizer, de que na ação divina há sempre a concordância entre o sobrenatural de Deus e o natural do Senhor. Deus é a resposta para as nossas enfermidades emocionais, mas Deus se vale de recursos naturais para trazer saúde para o seu povo. Deus opera o extraordinário por meio do natural. Deus usa coisas naturais para fazer o extraordinário. Um outro aspecto importante desta cura que veio por meio deste arbusto é que ele está, na maioria das vezes, muito próximo de nós. Nós é que não enxergamos como sendo a solução para as nossas enfermidades da alma. Sabe, queridos irmãos, Deus há de fazer o extraordinário por meio do natural. E Deus há de fazer o extraordinário por meio do natural, de coisas muito próximas e de pessoas bem perto de você, para a glória e louvor do nome de Jesus. Eu preciso que você saiba: os dias da sua amargura estão contados, e a resposta para esta enfermidade está mais perto do que você imagina. Eu quero concluir esta nossa reflexão com algumas considerações muito importantes neste momento. A primeira delas é de que ninguém é de fato livre enquanto alimenta a amargura, enquanto carrega no seu coração e na sua alma amargura e ódio no seu coração. Ninguém é de fato livre ou experimenta a verdadeira liberdade antes de ser curado
ou de abandonar toda a amargura do seu coração. Por que eu estou dizendo isso? É porque alguns talvez estejam querendo viver a liberdade da vida cristã, mesmo encarcerados por sentimentos tão doentios, tão danosos, tão destruidores como a amargura. Quer experimentar a verdadeira liberdade? Peça ao Senhor que possa curar as enfermidades da sua alma. A segunda consideração importante neste momento: nenhum dos homens ou das pessoas que você conhece tem respostas para os problemas emocionais que você tem. Não estou desconsiderando aqueles a quem Deus usa, profissionais, terapeutas. Estou dizendo para você, é de que a sua saúde emocional só pode vir da parte do Senhor. Salmo 103, verso de número 1 e 2, bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Por quê? Porque é Ele quem cura as nossas doenças, é Ele quem nos livra das nossas enfermidades. A expectativa de cura acontece quando ela está em Deus e não nas pessoas que estão ao nosso redor. Não culpe o seu pai e a sua mãe se eles não forem capazes de lhe ajudar emocionalmente, porque esta ajuda só pode vir do alto e ela está mais próxima de chegar do que você imagina. E a última consideração que eu preciso que você saiba é de que pior do que viver num cárcere emocional é não saber lidar com as consequências deste cárcere emocional. O texto vai dizer de que se o povo obedecesse aos princípios da palavra de Deus, não sobreviria sobre eles as mesmas doenças e pragas que sobrevieram sobre os egípcios. Ora, mas o povo não estava livre, o povo agora não tinha conhecido a liberdade, porque esse povo estaria experimentando, porque pior do que a amargura são as consequências que a amargura possa trazer à vida de uma pessoa. Que este seja o alerta do Espírito Santo de Deus à sua alma. Que você resolva buscar tratamento para este mal que está assolando a sua vida. Que você evite que a sua alma adoeça a partir dos princípios que você ouviu nesta palavra. Que você busque a saúde emocional a partir de um relacionamento com aquele que é o nosso Jeová Rafá. Eu quero orar por você neste momento. Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, a Deus, por esta palavra. Que o Senhor, a Deus, de fato traga saúde, a Deus, para o teu povo. Tanto do ponto de vista físico, emocional e espiritual. Deus bendito, que mesmo sendo libertos, mas ainda, ó Deus, no cárcere das emoções, da amargura e do ódio, que o Senhor, ó Deus, possa quebrar as correntes, que o Senhor possa abrir os ferrolhos, de tal maneira que o teu povo possa conhecer e experimentar a verdadeira liberdade. Deus bendito, que o Senhor opere em corações, em vidas neste momento, de tal maneira, ó Deus, que a reclamação, que a murmuração dê lugar à gratidão e ao louvor que possa sair dos nossos lábios, e que esta seja a evidência de que fomos curados e sarados pelo próprio Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar o natural em meio ao sobrenatural do Senhor em nossa vida. E agora que a graça, a maravilhosa graça de Jesus, autor e consumador da nossa fé, o amor, a bondade e a fidelidade de Deus Pai Celestial, as alegrias, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus, convosco estejam, convosco permaneçam, desde agora e para sempre, quando a igreja do Senhor diz, amém. Que Deus te abençoe, até a próxima oportunidade, esperamos você no próximo domingo para o nosso culto presencial a partir das 10 horas da manhã e às 19 horas. Já com o retorno das nossas crianças, já com o nosso ministério Sião Kids preparado para acolher as nossas crianças que estarão retornando ao culto presencial. Um forte abraço em você, um abraço em toda a sua família, fiquem todos na paz do Senhor.